Olá, amigos queridos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. É uma alegria muito grande estar aqui com os nossos irmãos do Manuel Filomeno de Miranda, mais uma vez, neste encontro de alegria, de informação, bater esse papo a respeito da mediunidade e seus mecanismos. O mecanismo da mediunidade, vamos entender como é que funciona o processo da mediunidade, como é que ela se dá. E claro, vamos lembrar do nosso querido Chico, né? Essa dupla, Chico e Valdo Vieira, escreveram esse livro, Mecanismos da Mediunidade, ainda de uma forma um tanto quanto interessante, porque os capítulos pares e ímpares foram escritos em lucidades diferentes, por médiuns diferentes, e quando junta a obra, fica parecendo que a obra realmente foi escrita por uma pessoa só, né? E de fato foi por um espírito. É a maior comprovação de que de fato a mediunidade é algo que se expressa de maneira verdadeira, para que nós possamos realmente compreender o fenômeno da mediunidade. Então eu estou aqui hoje com essa missão de trazer essa conversa, esse alinhamento a respeito dos mecanismos da mediunidade, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Bom, então para começar, nós vamos começar entendendo o que seria a mediunidade. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, é claro que todas as pessoas que estão no movimento espírita já ouviram falar de mediunidade, já devem ter ouvido pelo menos uma quantidade imensa de palestras a respeito da mediunidade. E o que Paulo vai trazer de diferente? Não sei, talvez eu não traga muita coisa nova, mas vamos tentar. Vamos tentar trazer alguma coisa nova. Primeiro, eu vou embalado aqui na ideia do próprio Chico e do Valdo, na ideia de André Luiz, quando eles trazem uma correlação entre os fenômenos da natureza, como a eletricidade, o eletromagnetismo, as características técnicas das correntes, as características dos elementos constituintes do processo da condução elétrica, da condução magnética, para o âmbito da mediunidade. Claro, por que isso? Porque estamos falando da natureza, e a natureza se expressa da mesma maneira, com características um pouco diferenciadas, aspectos um pouco diferenciados pela forma, mas a essência é a mesma, né? Os mecanismos da mediunidade estão lastreados em mecanismos da natureza. Então, se existem esses mecanismos da natureza, como imaginar que eles poderiam ser portados para a mediunidade? Para não ficar parecendo que a mediunidade é uma coisa assim, surgiu para o homem, feita exclusivamente para espíritos, etc. É uma forma da energia condensada que está aí agora na questão do psiquismo individualizado, que é um espírito, comunicar-se, transferir-se, ser projetada no mundo de um modo geral. Então, isso daí seria, digamos assim, aquilo que eles tentam trazer na sua obra de forma muito técnica. É um dos livros mais difíceis assim de serem analisados, porque você precisa conhecer os detalhes dos equipamentos, das tecnologias que eles apresentam, não as tecnologias do espírito, mas as tecnologias da matéria. Eles falam de condução, de resistência, de impedância, de indutância, que são características de circuitos elétricos e que muita gente não domina essa linguagem. Mas o interessante é eles fazerem esse contraponto, esse lugar onde nós vamos ter a possibilidade de, analisando o fenômeno mediúnico, analisando o fenômeno elétrico, e a gente poder fazer então uma correlação entre eles, tá? Mas vamos humanizar o processo tanto quanto, né? Trazendo algumas características que identificam a particularidade da mediunidade em espíritos conscientes, como que no caso nós que somos conscientes, esses espíritos que somos, podermos estar expressando uma característica daquilo que é chamado de mediunidade. Então vamos começar aqui com a nossa ideia, trazendo Joana de Ângeles, dizendo o seguinte: o homem que também é espírito, na verdade é o espírito-homem, o homem-espírito, essa conjunção, é um conjunto maravilhoso de fenômenos constituídos por energia pensante, energia modeladora e energia condensada, agindo e interagindo simultaneamente em diversas faixas de vida, em um universo de múltiplas dimensões, igualmente fantástico e maravilhoso. Olha aí nossa querida Joana com sua linguagem. A linguagem de Joana não é fácil não, viu, gente? A linguagem dela
é um tanto quanto assim rebuscada, mas ela é muito profunda e muito assertiva. Acredite no que eu estou dizendo. Ela fala as coisas, ela não desperdiça palavras. Ela tudo que ela escreve, escreve na hora certa e no lugar certo. É claro que é uma outra construção. Mas o que a gente pode depreender daquilo que ela está dizendo? Vamos começar a respeito dessa primeira parte, quando ela diz que o homem espírito é um ser maravilhoso, ou um conjunto maravilhoso de fenômenos constituídos por energia pensante, modeladora e energia condensada. O que é isso? Então a gente está falando de energia pensante, que é a capacidade de um espírito estabelecer uma cognição. Isso aí é fato. Nós olhamos um fenômeno, olhamos uma experiência, passamos por uma experiência, olhamos alguma coisa, um copo, uma fruta, alguma coisa, e a partir daí a gente consegue ter ideias sobre aquilo que a gente vê. Então não é simplesmente uma coisa de uma única via. A interpretação subjetiva a respeito da realidade que nos cerca é algo que caracteriza a essência humana. A humanidade é caracterizada por essa possibilidade de estar tendo visões múltiplas, sintéticas a respeito da realidade objetiva. Então isso é uma coisa, essa característica pensante. A segunda característica que ela traz é a energia modeladora. Por quê? Porque nós somos, enquanto seres que pensamos, atores de um outro substrato que não é tão tangível quanto o substrato da manga e do copo, que é um substrato de outras dimensões, aonde o nosso pensamento ordinariamente afeta essa dimensão. Ordinariamente, tudo que pensamos tem uma formação nesse campo e, portanto, nós somos agentes modeladores de uma realidade que transcende a experiência objetiva e que, portanto, essa realidade é a ação do pensamento. Não é só uma ideia, é uma concretização, verdadeiramente uma concretização de uma representação em um plano que não é essa matéria densa, mas é um outro tipo de matéria, um outro tipo de individualização, um outro tipo de forma. Nesse contexto, nós somos também, assim podemos dizer, até co-criadores dentro dessa perspectiva formativa. E a terceira característica é a energia condensada. Por quê? Porque o nosso corpo, enquanto entidade que se constitui de partículas dessa energia densa, é energia condensada. O que é uma energia condensada? É uma energia que está presa, que está retida em uma forma. Então, a nossa célula, a cada célula do nosso corpo, cada movimento de um átomo do nosso corpo está agindo dentro de um aspecto formativo que o limita, que o delimita e que faz com que a gente não se dissolva. Porque se não houvesse esse campo, essa limitação, nós nos dissolveríamos. A matéria não teria estabilidade alguma. Então, para essa estabilidade haver, mesmo nas camadas inferiores, nós tendo aí ainda um certo caos que impera nesse lugar, então, mesmo assim, nós podemos dizer que estamos condicionados em uma espécie de campo formador. Então, nesse caso, nós estamos aí com a nossa energia condensada, agindo e interagindo em diversas faixas de vida, conforme disse, agindo e interagindo tanto no plano material quanto no plano espiritual. Estamos em comunhão constante com esse plano e também simultaneamente em diversas faixas de vida em um universo de múltiplas dimensões, igualmente fantástico e maravilhoso. É igualmente mesmo, é maravilhoso percebermos o quanto nós estamos ainda, ou já, melhor dizendo, inseridos nesse grande mar de possibilidades que existe graças a esse grande proteu que é o espírito, que permite e dá tantas faculdades impressionantes em relação a essa sinergia com o mundo material. Muito bem, então falando especificamente da mediunidade. Então, se a gente for olhar e adentrar na mediunidade, a mediunidade é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil
aos espíritos em geral. O que ele está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, está dizendo o seguinte, que um instrumento mais ou menos dúctil é um canudo que não tem impedimentos para o passar do fluido, né? Então, o que seria uma mediunidade? Seria uma aptidão para que o indivíduo seja um canal através do qual flua uma energia psíquica advinda de um espírito. Então, isso daí faz realmente a questão nos dar uma dimensão do que seja esse fenômeno da mediunidade. Do ponto de vista da pluralidade da faculdade, que isso é uma outra coisa, nós podemos dizer que o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno que se caracteriza pela sua pluralidade, ou seja, ele não é um fenômeno específico de poucas pessoas. A mediunidade, de um modo geral, é um fenômeno amplo, generalizado. Chega-se a dizer, inclusive, que todas as pessoas são mais ou menos médiums, ou seja, nós temos esse grau, essa possibilidade, mas a expressão da mediunidade vai depender de outras características, sobretudo características físicas do corpo e características perispirituais, para além das características de missão, de possibilidade do uso da mediunidade para o aprimoramento psíquico e moral do ser, né? Essa qualificação, entretanto, aplica-se apenas a pessoas cujo dom mediúnico está claramente caracterizado conforme item 159 do livro dos médiuns. Então, esse nosso livro que está aniversariando esse ano, né? Está fazendo anos esse ano, estamos comemorando aí os 160 anos de O Livro dos Espíritos, está nos trazendo essa realidade. Nós somos, de um modo geral, somos médiums, mas essa característica de dizer que o fulano é médium é somente para aquelas pessoas cuja característica, o traço é mais caracterizado do que os demais, do que a grande maioria. Certo? Então, mediunidade é um fenômeno que está o tempo inteiro presente em nosso corpo. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe, bom, primeiro, questão 459, os espíritos estão, de certa forma, influenciando as nossas vidas. A resposta dos invisíveis é: mais do que você imagina, de um modo geral, eles vos dirigem. Eu quero deixar claro aqui que, de um modo geral, não significa de maneira totalitária, não significa todas as vezes. De um modo geral, é porque as pessoas, e a gente vai ver isso, as pessoas vivem de tal sorte, de tal maneira, que o seu viver é característico, é propício para determinados tipos de simbiose energética que tem essa característica da influência espiritual. Poderia não ser, mas e a gente precisa entender por que é que é. Então, nesse contexto, nós somos influenciados ordinariamente, porque ordinariamente o nosso estado não é de vigília, o nosso estado é um estado um tanto quanto de letargia. A gente fica um tanto quanto sem controle, sem pensamento, sem entender o que está acontecendo de fato na nossa realidade objetiva, naquilo que nos cerca, aquilo que está fora de nós. E para isso a gente precisa entender um papel importante, que é o papel exercido justamente pela mente. Então, conforme vai nos dizer André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1º, vai nos dizer o seguinte: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, quem está por trás de tudo? A mente. Então, é a mente quem está por trás desse processo. Então, quando o homem resolve estudar a mente, sobretudo nos aspectos relativos a essas questões, que são as questões da mediunidade, a gente vai apreciar aqui a criação da metapsíquica, né, de Richer. A gente vai ver aí a questão da parapsicologia de Heine, vamos ver aí alguns processos, desde o magnetismo de Mesmer, todos esses tentando entender de que maneira há essa confluência, essa troca de energias entre seres, energias que uns chamam de fluido magnético, outros chamam de fluido mediúnico, outros chamam de fluido espiritual, outros chamam de fluido eletromagnético, mental, físico, tem muitos nomes. Mas é uma troca energética. De fato, existe entre os seres um intercâmbio energético que permite que haja essa possibilidade de eu transferir para você algo de mim e você transferir para mim algo de você.
Isso já existe nos fenômenos da telepatia e etc. Então, esses estudos que se iniciam a partir da metapsíquica e da parapsicologia, né, que vai basicamente diferenciar a metapsíquica trazendo a experienciação dos fenômenos, enquanto que a parapsicologia, a sua mensuração, a tentativa de enquadrá-los dentro de uma metodologia um pouco mais rigorosa. Nós vamos ver que a metapsíquica, o metapsiquismo, indica um corpo de doutrinas sem base no método da ciência, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, dos fenômenos espiritistas, criptestesia, etc. Então a gente vai ver aí a questão não só dessa criptestesia, que é a possibilidade de enxergarmos onde não está claro, vermos algo além daquilo que é aparente, enxergarmos o que está oculto, né? Como também a questão das movimentações, das materializações, né? O fenômeno da telecinesia e o fenômeno das materializações, que seriam basicamente o seu campo de estudo. Enquanto isso, a parapsicologia está tentando aplicar a essa questão da observação dos fenômenos algum tipo de rigor científico e que pode trazer aí algumas explicações, porque principalmente existem aí métodos matemáticos que podem ser analisados. Então, quem é que traz essas possibilidades aí? Primeiro a gente vê Charles Richer. Ele é um médico, né, que vai trazer essa ideia da questão do estudo dos fenômenos. Então ele é um renomado pesquisador, né, e ele vai trazer aí essa questão a partir de pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais. Ele vai então no seu tratado de metapsíquica falar sobre isso. E então Richer vai dizer da metapsíquica o seguinte: uma ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem ser inteligentes, no caso aí a presença de espíritos, ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Então Richer tinha essa possibilidade, trazia essa visão a respeito dos fenômenos. Para além dele, nós temos aí dessas definições, nós temos as subdivisões da questão da metapsíquica, que aí a gente tem a metapsíquica que seria subjetiva, que estaria envolvendo os fenômenos chamados telecinésicos, né, que seria de movimentação, e essa capacidade, né, de mover, e esses tipos de fenômenos são denominados pela parapsicologia como aqueles fenômenos de telecinesia ou psicocinese, né, que seriam as expressões dentro do ramo da parapsicologia que explicariam esses mesmos fenômenos. Também nós temos aí a outra metapsíquica que seria objetiva. Então esses fenômenos chamados de criptestesia, termos criados, né, para explicar essa visão de coisas que estão para além daquilo que está presente, está oculto, né? Então essa pessoa estaria sobre a ação de estímulos psíquicos ou estímulos provocados por si mesmo, pelo seu espírito, pela sua alma, ainda não suficientemente explicados pela ciência, né? Muito bem. Então, quando a gente vai para o plano da parapsicologia, a gente já vai ter aí uma outra questão, que a parapsicologia vai surgir já no século XX, trazida através desse pesquisador, né, Heine, Joseph Banks Rhine, e ele vai trazer aí essa possibilidade de um estudo desse mesmo fenômeno, trazendo matemática, estatística, essas coisas. Então a metapsíquica objetiva, ela está nomeada pela parapsicologia como percepção extrasensorial, é o famoso PES, né, de percepção extrasensorial. E ela significa aí um estudo do que está além da psique, por isso parapsique, né, está além da psique, viabilizado por indivíduos particularmente conhecidos como sensitivos ou psíquicos, né? Aí, claro, para poder dar uma identidade, você troca os nomes, tira o nome do médium e bota o nome de sensitivo, bota o nome de psique, bota o nome que quiser, canalizadores, etc. Tá certo? Mas é só uma forma de buscar identidade. No fundo, estamos falando do mesmo perfume. A rosa tem muitos nomes, pode ter, mas sempre vai ter o mesmo perfume, não tem problema com isso. É apenas uma questão de identificação, de linha de pesquisa, para não confundir, etc. Então,
Segundo Heine, nós temos alguns tipos de fenômenos, né? Que é esse fenômeno da psicocinese ou da telecinese, que é o fenômeno da movimentação. Os fenômenos chamados de percepção extrasensorial, que estariam também no seu ramo de pesquisa. E para além também nós temos a telepatia, a psicocinesia, a retrocognição, precognição, clareaudiência, clarividência e etc. Chamados aqui de fenômenos psicocinéticos, né? Que estaria aí dentro do campo do estudo dessa ciência. Esses fenômenos extrasensoriais, eles estão divididos, por sua vez, em 3 categorias. Os psigama, que aí a gente tem a telepatia, a clarividência, a xenoglossia, que é essa coisa de falar idiomas outros, né? O psiteta, que seriam aqueles chamados fenômenos mediúnicos ou espirituais, e os psicapa, que estariam ligados à questão material, à levitação, o transporte e etc. Né? Então, isso tudo é porque houve uma observação de que havia uma quantidade imensa de fenômenos que não tinham explicação e precisavam de uma explicação. Precisava que os cientistas, de alguma maneira, olhassem para aquilo ali e caracterizassem esses fenômenos. Primeiro, mas se coloque no lugar de Heine, com a sua pouca experiência na observação desses fenômenos, e veja que ele pode até deduzir, não, esses fenômenos são de naturezas distintas. Estamos estudando as faculdades humanas e pode ser que um tenha uma determinada explicação, outra, por isso a segmentação. No fundo, estamos falando sempre de fenômenos do espírito, fenômenos da alma, fenômenos da expressão desta energia condensada, transformada, criadora, que é a energia do espírito, né? Então, esses fenômenos anímicos e mediúnicos, que é como o espiritismo assim denomina, esses fenômenos englobam esses fenômenos paranormais ou extrasensoriais, e eles são considerados, por sua vez, de 2 tipos, os anímicos e os chamados mediúnicos, né? Esses fenômenos chamados anímicos, eles são chamados anímicos porque eles são produzidos pelo próprio médium, pela alma, pelo espírito do médium. Eles não estão necessariamente numa inteligência aquela identidade extra pessoal. É um fenômeno onde o próprio espírito, através das suas faculdades, das suas vivências de vida passada, através das suas próprias projeções, dos seus arquétipos, dos seus símbolos, dentro do seu psiquismo profundo. Não estamos falando de um psiquismo de um ser, de uma única vida. Entendam que dentro do processo do animismo existe uma denominação, aí, uma variação que seria uma espécie de embuste ou charlatanismo, em que o indivíduo finge que, de certa forma, recebe uma mensagem espiritual. Aí a gente para pensar um pouco em relação a essa questão do animismo, e a gente vê o seguinte: se criou muito esse tabu em relação ao animismo, principalmente entre nós aqui, porque a gente quer um fenômeno preciso. A gente às vezes confunde um pouco isso, né? Porque o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o fenômeno anímico, ele é uma expressão do espírito. Só que é aquele espírito que está encarnado. Então, se o espírito mente, ele fala de si, é como um espírito embusteiro que chega e conta uma história maravilhosa de algo que não existe, né? Fala uma coisa que não está no seu campo de conhecimento, um pseudo-sábio, uma coisa assim. O encarnado, o espírito encarnado, ele mantém as suas mesmas características, os seus mesmos enganos. E ele pode cometer esses enganos através da carne, assim como comete fora da carne. Então o que acontece é que o espírito se comunica. Você, que é uma pessoa que está no processo da recepção, da doutrinação, do tratamento, você precisa identificar de onde vem essa informação para saber qual é o tipo de devolutiva que será dado para aquele espírito. Porque o que o doutrinador muitas vezes pensa é que está sendo enganado e que, se ele continuar com aquela conversa, ele vai parecer para o médium que estaria, de certa forma, praticando o embuste, de que ele é inocente, ingênuo, que ele não está conseguindo entender as coisas. E aí, por defesa, muitas vezes, existe aí momentos onde essa situação fica complicada. Então, para evitar esse tipo de coisa, se cria essa possibilidade de entender que o espírito sempre se comunica. Quem se comunica é sempre o espírito. A questão é a identidade do espírito.
Quem é o espírito que se comunica? Então esse problema é o problema mais sério de todos. Você saber que aquele espírito que está se comunicando é de fato tal, ou não um representante dele, ou alguém que está se passando por fulano, ciclano, beltrano. Como o espírito tem a possibilidade, inclusive, de mudar perispiritualmente sua própria aparência, fica difícil até para um vidente saber se realmente aquele é ou não. Porque ele pode aparecer como um padre, pode aparecer como uma freira, pode aparecer como quiser. Então a melhor forma de você lidar com essa questão do animismo é você entender que o animismo é uma expressão do espírito e que precisa ser compreendido assim. O que esse espírito está me dizendo? O que ele está me dizendo? Ele manifesta que tipo de possibilidade de retorno naquele momento? Isso vai exigir um pouco mais de profundidade do que simplesmente recomendações do tipo hospital, campo verde, mãe, pai, presença de amigos, entes queridos, que a gente conhece nos diálogos tradicionais. Isso vai exigir talvez um trato humano maior, uma sensibilidade humana maior para se compreender verdadeiramente a questão do fenômeno e dar à comunicação aquilo que, de certa forma, a comunicação precisa na sua expressão, tá bom? Então é por conta disso que a gente vai entender agora como é que funciona um mecanismo segundo André Luiz. Bom, eu vou trazer aqui essa comparação e tentando representar da maneira mais simples o possível, tá? Então, só existe uma comunicação quando existem duas partes. É fato dizer que uma comunicação flui entre uma mensagem que flui do transmissor para o receptor, que, por sua vez, quando devolve uma informação, ele passa a ser transmissor e o que agora escuta o receptor. A mensagem sempre tem que ter uma origem e um destino, tá certo? Então, a partir do momento em que a gente pensa nisso, existe na comunicação o interesse da comunicação, um pensamento constante de aceitação ou adesão, ou seja, eu quero estar conversando com aquela pessoa. Como é que isso acontece ordinariamente do ponto de vista do campo espiritual? É preciso entender que nossas sinergias mentais elas são muito mais sutis do que uma eventual ida a um determinado estabelecimento. Por exemplo, você quer comprar uma coisa, você vai no shopping, compra. Você quer comprar um remédio, você vai na farmácia e compra. Então você vai ao lugar que você quer para fazer algo que você deseja. Mas no caso desses campos mentais, dessas energias, dessa sinergia psíquica, o processo é um pouco mais complexo, porque você não precisa ir em lugar nenhum, basta você entrar num campo de sintonia psíquica, aonde você estiver, na rua, na chuva, na fazenda, que você imediatamente vai ter a possibilidade de acessar aquilo que está ligado à qualidade daquele pensamento. É claro que não é um lapso, é um pensamento constante e recorrente. É aquilo que André Luiz vai chamar de pensamento constante de aceitação ou adesão. Eu quero entrar nesse campo. Então, quando é que a gente faz isso? É quando a gente entra num pensamento que se retroalimenta. Raiva, por exemplo. A raiva é muito legal, porque a raiva retroalimenta. Ela é um Ouroboros. Ela fica ali, comendo o próprio rabo, se alimentando. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que o processo do intercâmbio espiritual mediúnico acontece com a conivência de duas partes, pelo menos. Pelo menos. O comunicante e aquele que é comunicado. Né? Então existe aí essas duas pessoinhas participando da comunicação. Esse trabalho ele entra num estado de fluxo, esse processo entra num estado de fluxo que ele se retroalimenta, se fortalece sempre na medida em que ele continua. Então, como uma corrente elétrica, a corrente vai fluir entre os polos e vai fazer isso de maneira cíclica, ou seja, como se fosse uma pilha em um circuito elétrico, uma lâmpada no circuito elétrico, você vai ter a possibilidade dessa comunicação da energia fluindo entre polos distintos que dá movimento a essa corrente, fazendo com que ela aconteça. E vão ter dois elementos aí, basicamente, constituindo esse pensamento de aceitação ou adesão, que é a vontade e apelo, ou seja, aquele que clama, e a vontade e resposta àquele que responde ao apelo. Então, o sujeito entra num plano mental, né, que está em sinergia com aquela energia, com aquela vibração, e imediatamente ele recebe uma resposta.
uma resposta equivalente que está ali nesse contexto. E essas duas partes, elas vão ter, segundo André Luiz, aí esses 4 tipos de ação. A ideação, no sentido da fantasia, da subjetivação, no sentido da interpretação. Observe que a mensagem que chega no médium, ela não chega ipsis verbis, não exatamente inalterada. Ela passa por um filtro do psiquismo do médium, ela se utiliza de todo o aparato de conhecimento, de emoção, de preconceito do médium para se expressar. Né? Então ela usa seleção, existe autocrítica e existe a expressão, existem características espetaculares, específicas para cada tipo de vaso que está ali se comunicando. Esse conjunto psíquico, que é um ser, tanto o médium quanto o espírito comunicante, eles têm as suas particularidades, as suas características. Então a energia flui através desse canal em constante movimento e faz com que haja aí, por exemplo, mecanismos homeostásicos. O que seria isso? Seria possibilidade de as próprias energias dos entes envolvidos na comunicação entrarem num processo de retroalimentação. Retroalimentação é você poder, se por acaso a energia enfraquece em um determinado ponto, existe uma compensação de outro ponto para que aquele fluxo volte a ocorrer daquela maneira, daquele jeito ali espetacular. Então isso é o mecanismo que está por trás de todo o processo da mediunidade. A mediunidade nada mais é do que uma conexão de campos psíquicos de entes distintos, de espíritos encarnados ou desencarnados. Existe mediunidade entre desencarnados, existe mediunidade entre desencarnado e encarnado, existe essa comunicação que está... Basta o sujeito ter perispírito para que ele já tenha a possibilidade de estabelecer uma comunicação com uma outra entidade de consciência que queira se comunicar. É claro que os espíritos puros, eles podem se comunicar sem esse recurso. É um recurso mais sofisticado. Mas nós que ainda não conseguimos adquirir essa possibilidade, usamos esse aparelho, que é chamado perispírito, também para fazer as nossas comunicações, para aprendermos a lidar com esses conteúdos. Então, o que passa, basicamente? O que transita numa comunicação, num fenômeno mediúnico? O que sai, digamos assim, do espírito em direção ao campo de observação? Aí a gente vai ver os conceitos, né, que André Luiz vai trazer aqui através da mediunidade de Chico Ivaldo Vieira, que é o seguinte: em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos que estão lá dentro do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, estamos falando aí da corrente mental, produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência vai variar em conformidade com os estados mentais do emissor, da mesma forma que acontece na chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por pequenas estruturas de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressam. Vocês acharam isso complexo? É complexo mesmo. Eu falei que esse livro é um dos mais difíceis aí da dupla e dessa parceria aí que Chico fez com André Luiz. O que ele está querendo dizer aqui, na verdade, é o seguinte, que essas energias, essas partículas mentais, elas estão em consonância com a qualidade, com as vibrações, com a energia dos entes comunicantes, do espírito e aquele que é o médium que faz o papel do receptor, no caso da mensagem. Mas olhando esse mesmo mecanismo de uma forma mais simples, como é que nós poderíamos entender o mecanismo da mediunidade passando agora para uma coisa mais prática, uma coisa mais do dia a dia? Né? Como é que seria isso? Olha só essa figura.
aonde a gente vai ver aqui a comunicação mediúnica, como é que ela se expressa. Observe que na parte superior dessa figura nós temos aqui o dirigente espiritual, que seria uma espécie de mentor que cuida, que orienta, que regula a comunicação mediúnica. A primeira coisa que a gente tem que dizer é: toda comunicação mediúnica tem que ter um mentor? Não. Aqui nós estamos falando de uma reunião que foi planejada, que é sistemática, que é recorrente, que tem um foco, que tem um objetivo, que tem uma coisa assim determinada. E para isso essa reunião, claro, ela tem não somente dirigentes espirituais, como também um aparato outro de equipamentos e coisas que são importantes para que aquele ambiente se mantenha preparado para fazer o trabalho que se propõe, tá certo? Então, essa é a função desse dirigente espiritual. E esse dirigente espiritual, ele tem no plano físico um correspondente que é aquela pessoa que cuida do desenvolvimento da reunião com relação aos seus protocolos, né? E que seria o dirigente do plano físico. Tanto do lado, né, do plano espiritual quanto do lado físico, do encarnado, existem outras pessoas que estariam encarregadas aí dessa orientação em cada dimensão. Isso aqui é claro que é uma comunicação interdimensional, e isso a gente está mostrando aqui para vocês exatamente como funciona uma reunião mediúnica, por exemplo. E aqui nós temos dois elementos que estão se comunicando, o médium e o espírito. E vocês vão observar que na região central dessa comunicação existe uma interseção. É um momento onde esses dois círculos se tocam e ali algo interpenetra um no outro, o espírito e o médium. E aí começa logo aí uma questão que é muito comum as pessoas confundirem. O espírito não entra na pessoa. Isso não existe. O que existe é, através da conexão perispiritual, e o espírito comunicante e o médium, eles trocam energias mentais. Então, quem se aproxima e se toca e algo que se interpenetra, não muito, mas o suficiente para ver esse plug psíquico, é o perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium. Esses dois se tocam e se interpenetram em algo. A partir daí você tem um processo de comunicação, de transferência psíquica, de ideias, de emoções, etc., que vão acessar o aparelho motor, psíquico-motor do médium. E a partir desse acesso, o espírito comunicante transmite uma mensagem ou permite que algo se faça, no caso de uma comunicação através do médium, ou essa mesma energia plasmada agora para uma outra direção, que no caso seria o plano físico, iria utilizar-se das energias do local para fenômenos, por exemplo, de materialização. Ou de outra natureza, estaria esse espírito comunicante usando dessa mesma faculdade para fazer uma espécie de transmissão em larga escala, aonde ele transmitiria uma mensagem num padrão tal que seria captado por todas aquelas pessoas que estão presentes na reunião. Fenômenos físicos, fenômenos subjetivos, todos eles estão explicados pela possibilidade de um espírito comunicante, encarnado ou desencarnado, ter a possibilidade de emanar pensamentos e emoções através dos seus mecanismos plurais de comunicação. Tá certo? Então é assim que a gente se comunica mediunicamente e é assim que a gente se comunica até ordinariamente. Sem o sabermos, quando estamos no plano encarnados, nós nos comunicamos mais até dessa forma do que através dos nossos símbolos, porque nós não temos consciência da quantidade de informações que trocamos a cada segundo com um par com o qual nós conversamos, e se tivéssemos ideia de qual a natureza das comunicações que nós transmitimos de uns para os outros, nós teríamos então a dimensão do alcance do que é a comunicação entre os espíritos conscientes que habitam o universo, tá certo? Então esse ponto é um ponto importante e claro que dentro do aparelho do médium
é preciso haver um processo. O espírito comunicante manda a mensagem e ele precisa ser decodificado, né? Esse pensamento do espírito é decodificado. Essas ações correspondentes vão atuar no córtex, no cérebro do médium, nos centros de memória do médium, e claro que ele vai trazer também emoções, decodificação dos sentimentos e das emoções do espírito comunicante pelas ações do sistema endócrino, porque nossas emoções todas elas são objetos, elas são resultantes de modificações nas nossas glândulas, no sistema endócrino, na produção de substâncias que modificam o nosso humor, nosso estado emocional. Essa transmissão de mensagem do espírito aos circunstantes por meio da sincronicidade e da ação dos órgãos do sistema nervoso e do sistema endócrino no caso de uma comunicação plural, tá certo? Então isso aí é o que acontece no nosso corpo e a partir daí a gente começa a ver como é que esse negócio realmente entra. Concentração, sintonia e transe mediúnico. Aqui nós vamos pegar uns trechos para falar que existe esse processo de maneira aleatória, existe esse processo de maneira sincronizada. A concentração e a sintonia mediúnicas são etapas do transe mediúnico utilizado como ferramentas o pensamento e a vontade. Isso está em Pensamento e Vida de Emmanuel e Chico. E aí também no Livro dos Médiuns nós vamos ver lá que durante o intercâmbio mediúnico o médium está às vezes num estado mais ou menos acentuado de crise. Na crise nós estamos entendendo um estado fora da sua normalidade, do seu estado natural de expressão, né? E aí temos aí a questão do transe psíquico, do chamado transe psíquico, que pode ser um transe provocado por um processo de concentração, pode ser um processo que vai se dar através de uma influência cotidiana, pode ser através de um estado alterado de consciência pela utilização de uma substância psicoativa, né? Enfim, aí tem várias formas. Então, o estado de alteração da consciência, situado entre a vigília e o sono, e esse estado psicofisiológico do médium sob a ação de um espírito, podendo ocorrer imersão nas memórias recentes ou passadas do inconsciente. Eu quero aqui deixar claro o seguinte, que às vezes existem possibilidades do espírito comunicante ser o próprio médium, né? E a gente já viu isso aqui quando a gente falou do animismo. Esse espírito comunicante às vezes pode emergir ou fazer emergir uma personagem sua que existe no seu inconsciente, que pode ser representante de uma vida passada ou não. Pode ser apenas um personagem da vida presente que dormita no inconsciente do médium. Então, é por isso, mais uma vez, que a gente tem que entender que o fenômeno ele é completo quando você identifica a identidade do espírito, você tem provas irrefutáveis de que ali existe realmente uma entidade comunicante, dá seriedade realmente e dá segurança àqueles que trabalham na reunião. O grau dos transes pode ser, o transe pode ser superficial, pode ser profundo, ou pode estar na camada intermediária. Ele pode ser breve, pode ser demorado, né? E pode ser natural ou provocado, conforme assim nós já dissemos. Então, esse processo ele tem inúmeras possibilidades aí da gente compreender. Mas, indo além, dentro do psiquismo ainda, do aparelho psicofísico do médium, a gente vai ter lá que a mensagem que chega no conteúdo mental passa por 3 funções cerebrais ou atribuições do sistema nervoso. A função ou atribuição sensitiva, que é a percepção de algo que está na parte externa do corpo, na ambiência daquele ser. A parte integrativa, que exige interpretação do sinal recebido e a devolução de uma resposta pronta no sistema nervoso do médium ou da pessoa, e a parte motora, que é a execução da resposta. Então, observe que isso aqui poderíamos apertar uma tecla SAP e dizer, de um modo geral, nós captamos do mundo externo uma impressão, processamos essa impressão e devolvemos uma ação correspondente a essa impressão que nós captamos do mundo exterior. Tá certo? Então, esse é o processo. O processo de captar, interpretar e reagir. Reagir primeiro psiquicamente, através da vontade, através da intenção, e segundo, através de uma ação.
E por isso o cérebro ele tem essas três funções. Então como é que seria isso do ponto de vista de um ciclo, né, dentro da informação? A gente tem isso aqui, ó. O tálamo, essa região do cérebro, é aonde nós estamos recebendo os primeiros inputs do sistema sensório. Então o indivíduo captou isso do lado de fora e isso vai parar no tálamo. O tálamo é a entrada, vamos dizer assim, a sala de entrada do processo de interpretação das impressões captadas pelo mundo externo através das sensações. Isso vai acessar uma área chamada primária, aonde o cérebro vai processar de maneira elaborar um pouco dessas impressões que foram recebidas, vai dar tratamentos específicos, por exemplo, se for uma ameaça àquele indivíduo, isso aí vai despertar uma ação de luta e fuga, por exemplo, imediatamente. Mas se de repente passar nesse primeiro crivo, vai para o córtex associativo, que vai buscar memórias, vai buscar cognição, vai fazer todo esse processo de juntar os elementos necessários para o processo da interpretação e do raciocínio e vai entregar ao córtex para que ele faça toda a parte de fechamento dessa ideia, interpretando o mundo que está aí fora. Claro que isso é muito rápido, né? A gente não pode imaginar que isso vai demorar um segundo, um minuto. Isso tem o tempo sei lá, nem de um piscar de olhos. É uma coisa muito rápida, porque é o tempo inteiro. Nós estamos pensando, elaborando, percebendo uma luz que pisca, a gente já começa a perceber as coisas. Então tudo tem uma interpretação, significado no mundo das nossas ideias, tá certo? Então a partir daí a gente começa a ver que realmente a coisa talvez seja um pouco mais sofisticada. Bom, além disso, né, claro, a gente vai trazer aqui agora do ponto de vista espiritual. Como é que é isso do ponto de vista da influência espiritual? Então essa é a neurofisiologia da mediunidade, aonde a gente vai ver aqui, segundo uma tese muito bem fundamentada e que já encontra realmente respaldo em pesquisas científicas, a pineal tem uma influência nesse processo de captação das energias advindas de um plano que não são um plano que não afeta, melhor dizendo, o sistema sensório do corpo. Então, nesse caso, a pineal seria essa antena que captar esse sinal. Passa então para o tálamo. Observe que veio por uma outra via. Ao invés de vir pela via sensória, veio pela via da percepção extrafísica, né? E aí, claro, ela vai gerar isso para uma informação cerebral da mesma forma que as outras, podendo gerar aí uma resposta motora através de uma psicografia, através de uma psicopictografia e também percepções dentro do campo dos sentidos, que são os campos através dos quais o corpo físico se expressa, se insinua para a vida. Então, nesse contexto, a gente vê que realmente existe aí uma série de possibilidades da gente compreender a vida, né, desse plano, a vida nesse contexto, ela vai ganhando pluralidade, né, e a gente vai entendendo como é que essas coisas realmente são assim interessantes. Então, gente, o mecanismo da mediunidade, realmente, esse mecanismo que a gente conhece, ele tem a sua sofisticação, ele tem o seu método, né, ele tem a sua forma da gente realmente expressar, da gente conhecer como é que isso acontece, como é que isso se dá. E aí, claro, a gente vai entender que no final, ao fim e ao cabo, a mediunidade é um fenômeno biológico, um fenômeno que está ligado, atrelado à questão do perispírito, mas existe aí um processo moral sobre o qual nós precisamos conversar. Que para além do mecanismo em si da mediunidade, existe todo um aparato de possibilidades de sensibilização do psiquismo, tanto do médium quanto da entidade comunicante, quanto da comunidade, da sociedade, enfim, que a mediunidade ela é um grande instrumento de renovação e de elevação moral para a humanidade e para todos nós. E usar a mediunidade de maneira leviana é como usar uma arma para cometer assaltos e cometer assassínios, né? É fazer coisas horrorosas com um mecanismo poderoso. É como usar a força do átomo para explodir uma cidade e matar milhões de pessoas. Então, isso daí é algo que a gente precisa cuidar bastante.
E Allan Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10, uma recomendação para que a gente possa pensar na mediunidade de uma forma mais profunda, além ou para além do seu mecanismo. Mediunidade, diz o nosso querido amigo, é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Não de maneira religiosa, é diferente. Religiosamente, no sentido de você criar um mecanismo de respeito, um mecanismo de profundidade, de elevação de pensamento, né, de transcendência, de conexão com potências mais altas, não de maneira alguma praticar de maneira leviana. Se há um gênero da mediunidade que requereria ou que requeira esse tipo de condição de um modo ainda mais absoluto, ele vai dizer, é a mediunidade de cura. Olha o que ele diz: o médium curador transmite fluido dos bons espíritos e não tem o direito de vender. Então isso é uma coisa interessante para a gente ver. Né? Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, nesse contexto, a gente vai realmente elevar o pensamento na mediunidade e dizer assim, que a mediunidade é um mecanismo maravilhoso, espetacular, que nos abre a possibilidade, nos descortina os mistérios aí que estão escondidos ainda na natureza, que ainda não foram investigados, ainda não foram perquiridos pela ciência, porque a ciência não tem como, faculdades, equipamentos, métodos para avançar mais nesse campo. Mas virá que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Virá pela ciência, que vai comprovar tudo isso, e virá também pelo nosso próprio desenvolvimento moral, que vai fazer com que nós nos tornemos habilmente, cotidianamente capazes de fazer essa comunicação de maneira regular. Então isso vai acontecer, é um grande processo de upgrade desse corpo que nós temos, já que essa faculdade ela já se insinua de alguma forma, ainda um tanto quanto incipiente, em determinadas pessoas, tá certo? Então vamos cuidar da mediunidade como um equipamento muito importante, como uma faculdade divina que descortina esses mistérios, que abre essas possibilidades, que nos coloca em contato com a transcendência, explica o fenômeno e nos dá a possibilidade de estudarmos profundamente tudo isso que está aí posto, para que possamos então fazer das nossas vidas hinos de evolução, hinos de amor, hinos de paz. Que estejamos em paz, em nome de Deus. Fiquem todos muito bem. Até a próxima. Que assim seja.